Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos. Estamos aqui mais uma vez para estudar esse livro da obra básica, que é o Livro dos Espíritos. E hoje estamos aqui, eu, o Gerson, a Cleide, de novo, a Suzelei, o Carlos Alberto e mais corações que vão assistir aí posteriormente as nossas gravações através do canal do YouTube e do Facebook do CEF. Então, vamos dar continuidade hoje, que estamos aí no livro segundo, capítulo 3, e é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Na verdade, isso aqui é um ensinamento para o processo de desencarnação, um ensinamento que todos nós precisamos ver, rever, todos os dias um pouquinho e colocar em prática. E para começar os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Então, assim, querido Deus, a Nossa Senhora, muito obrigada aos nossos anjos guardiães. Obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui. E Jesus, a nossa gratidão por estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudar esse livro. E assim, Mestre Jesus, antes de iniciarmos os nossos estudos, pedimos o teu amparo, a tua proteção, a sua inspiração, que tanto necessitamos para que possamos ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão. E a todos aqueles que vão assistir a gravação posteriormente. E assim, Jesus, graças te damos e pedimos permissão a toda a equipe de Allan Kardec para adentrarmos a obra do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então vamos começar, Gerson. Você vai fazer a 158? Vamos começar a 158, tentando falar um pouquinho mais alto do que a obra aqui do lado. Então, esse ruído que vocês veem ao fundo é uma obra aqui, Tá mas nada tranquilo, que... não dá para ouvir, não. Não? Ah, Não. menos mal, então. Vamos lá. Pergunta 158. O exemplo da lagarta de que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e, finalmente, de nossa nova existência? Resposta: uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. Então, o que eu entendi aqui, né, da resposta? Que realmente vamos dizer assim, esse ciclo de uma lagarta que se finda depois como uma borboleta, que o Kardec coloca aqui, eu entendo que sim, faz sentido. Eu acho que, de uma forma figurativa, eu acho que é bem interessante mesmo, né? A vida terrena, depois a morte aqui, depois a vida no outro plano. Então, até os espíritos falam, né, que sim, a imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre nós costumamos fazermos, né? Por que eu acho que eles falaram isso? Porque, assim, para que faça sentido toda essa dinâmica, tá, entre a lagarta e a borboleta,
Você tem que ter esse entendimento. Como isso é algo assim da natureza, eu acredito que a lagarta, ela sabe que o fim dela vai ser, se tudo correndo natural, vai ser ela vivendo sob asas, né? A gente não, a gente tem que estudar, a gente tem que passar por provas, expiações, como estamos passando aqui, e pouco de nós sabemos dessa fase, vamos assim dizer, borboleta, né? Muito de nós aqui encarnados imagina que é só a fase lagarta, que depois vamos morrer envolvido num casulo ali, pronto, não sabe que tem o além casulo, vamos assim dizer. Então, tem que tomar cuidado. Eu acho que esse alerta que eles deram é nesse sentido, de que temos que estudar para entender que o que acontece com a lagarta é uma ordem natural das coisas, né? E que não pode ser pego assim realmente ao pé da letra. Mas faz sentido, no sentido, na questão de ordem cronológica, né? Nas Sim. transformações, nas metamorfoses que acontecem, né? Eu acho que faz sentido, porém, tomando esse cuidado. Isso que eu entendi. Perfeito, Gerson. Também entendi desse jeito. E é uma comparação realmente muito boa que Kardec colocou aqui para nós, porque a gente se rasteja mesmo na Terra, e se rastejar significa ir realmente em busca, né, desse aprimoramento moral, intelectual, e por vezes a gente se fecha aí nessa crisálida, até para o mundo espiritual. Então, só que quando a larva ela sai dessa crisálida e vira borboleta, é a liberdade, a vida. Então, eu acho que aqui traz bem para a gente como é o processo da desencarnação, que realmente é como a gente leva a nossa vida. Então, por isso que ele fala, não tomemos ao pé da letra sempre como a gente faz, porque nem todo mundo sai da crisálida e vira borboleta, né? Tem essa liberdade, então depende muito, é muito subjetivo a cada ser. Sim, eu entendi até que a borboleta seria, seria quando formos um espírito bem mais puro, né? Porque nós vamos da maneira que estamos, né? Nesse grau de evolução. Então, muitos, ou talvez nós também, vamos larvas, né? Para voltarmos e desencarnarmos novamente, todo esse processo, né? Para que ocorra realmente a evolução para um dia sermos a borboleta, né? Que seria totalmente livre. Então, acho que o processo de desencarne é uma libertação, mas depende da maneira com que formos, né? Provavelmente ainda vamos bem larvas, né? Não sei. Eu entendi. É verdade. A gente também não pode esquecer. Embora libertos, mais libertos, né? Verdade. A gente não pode esquecer que o processo da borboleta, ele é uma certeza, né? A gente sabe que ela vai virar, ela é uma larva, vai, depois, com o tempo, vai criar o casulo, depois de um tempo, o casulo vai se romper, e aí ela vai virar uma borboleta. Isso é uma sequência natural da natureza, né? É a natureza seguindo o seu curso. Então, independe de qualquer outro fator externo. Já no caso da gente, a gente sabe que se a gente não buscar estudar, se melhorar moralmente, a gente não vira borboleta. Então, depende no nosso caso, a única diferença, o Kardec, ele foi assim muito
ele desenhou para a gente como é a nossa transformação, né? Só que, como os espíritos falaram, pode ser uma ideia, por quê? É uma ideia de saber como é que é o nosso processo, que a gente é um ser meio indefinido, não muito bonito, depois pode virar um ser lindo, que é a borboleta. Só que no nosso caso, vai depender da gente, não das leis da física, da natureza, que já está determinado. A gente precisa de estudar, de se melhorar, fazer reforma íntima, né? Para poder fazer virar borboleta. Então, tem que ter um esforço nosso, né? No nosso caso. É isso. Isso mesmo, Cleide. Cleide, sua câmera está fechada. Sim, Sim, agora sim. E você que vai fazer a 159? sim. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás, no primeiro momento, envergonhado de o haver feito. Para o justo, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Aqui eles falam que quando a gente chega no mundo espiritual, nós vamos ser recebidos e vamos estar rodeados por espíritos que, que conviveram conforme a nossa vida aqui na Terra, né? A semelhança, né? E lá não tem como enganar. Aqui a gente engana, né? Tem o vernizinho, disfarça, esconde os pensamentos com palavras totalmente diferentes, mas lá não. Lá a verdade é revelada. Então, o que você é o que você vai encontrar lá. São as afinidades, né? A gente sabe muito bem da lei da causa e efeito, né, gente? O que a gente semeia, né? A gente vai plantar, vai colher. Dependendo das nossas condutas, é o que a gente vai colher. Se for negativo, a gente vai colher coisas negativas. Se for positivo, a gente vai colher coisas boas. Lembrando também que quando a gente vai para lá, a gente leva o quê? Só as coisas boas que nós fizemos, o aprendizado, a posição moral que a gente está, é o que a gente vai levar para lá. E tudo que é material, bens, soberba, autoridades, tudo que a gente é aqui que não condiz com a elevação moral, vai ficar aqui. Então, a gente só vai levar o que a gente fez de bom. E se a gente levar coisas boas, a gente vai se conectar com pessoas do bem lá, né? E só para acrescentar, como eu sempre falo, o Evangelho é o nosso guia. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele que nos dá a forma da gente viver bem, morrer bem, ele que nos induz a ser pessoas melhores, porque ele ressalta as virtudes da gente, ele mostra como é que a gente pode ir se melhorando a cada dia. E é tão fácil que o Evangelho ele mostra de uma forma suave. É um caminho suave mesmo, né? Porque ele fala: olha, você pode, por exemplo, amar os inimigos não pensando mal deles. Então, assim, é fácil, porque a gente fala, ai, amar os inimigos. É um exemplo que eu estou dando, né? Amar os inimigos, como? Então, ele ensina lá de pequenininho. Para começar, não pense mal deles. Então, assim,
é fácil quando a gente faz o evangelho, porque a gente vai, é a melhor forma de começar a fazer a reforma íntima. É isso. Lembrando assim o que a Cleide acabou de falar, né? E a gente leva, né, o que fez de bom, né? Não esquecendo que a gente leva também o que fez de mal, né? E nesse momento em que estamos lá na outra dimensão, como você falou, não há máscaras. Somos, né, o que somos realmente, e todo mundo, todas, né, todos os espíritos conseguem enxergar. Então, se fizer o mal que fizemos, vai nos deixar muito constrangidos, né? Provavelmente vamos tentar esconder e não vamos conseguir. Então, lembrando que a gente também, infelizmente, leva o que fizemos de mal, enquanto que aquele que dedicou a vida ao bem, né, vai se sentir muito mais aliviado, né? Mais aliviado, mais alegre, né? Bem, só para fechar, tá? Isso mesmo, meninas. E nessa questão, gostaria de lembrar quando, por exemplo, há uma guerra. E nessa guerra, se você está numa guerra, você é obrigado a matar, ok. Mas você tem o desejo de matar? Então, aqui, esse fato da guerra, que até tem uma parte no Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala, né, quando alguém vai para a guerra. Ou é aqui no Livro dos Espíritos, me confundi um pouco. Porque ele fala aqui, ó, se fizeste o mal com desejo de fazê-lo, estará no primeiro momento envergonhado do que fez. Porque é a intenção. Porque por vezes, às vezes, a gente faz o mal aqui, gente, na Terra. A gente faz, mas depois a gente fica com aquela consciência pesada, porque, por exemplo, eu não queria ter feito aquilo, mas acabei fazendo. Mas eu não queria ter feito. Então tem esse arrependimento. Não que não vai ter uma certa punição, mas vai atenuar, porque depende muito da intenção. Então depende muito do espírito. E Deus e a espiritualidade, eles veem aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. Porque por vezes a nossa boca fala aquilo que não precisa, a nossa mão faz aquilo que não é necessário, né? E depois a gente se arrepende. E lembrando que quando ele fala aqui, né, que para o justo é muito diferente, ele se sente aliviado de um grande peso, porque não tem nenhum olhar perquiridor. E esse olhar de julgamento somos nós mesmos. Lembrando que no processo de desencarnação não vai ter ninguém lá falando assim, ó, você fez isso, você fez aquilo. Não. Vocês percebem que aqui eles já falam que a pessoa, diante do que ela fez, ela se sente envergonhada. Então, por vezes, de repente, no plano espiritual, eu vou estar lá e vou ver assim, puxa, eu tinha uma oportunidade de ter feito bem naquele momento e eu não fiz, eu virei as costas. Aí eu, Meire, vou ficar com vergonha de mim mesma, porque eu perdi aquela oportunidade. Então, por isso que Deus, ele vê sempre a nossa intenção. Porque aquele que está de consciência tranquila, ele não vai se preocupar com a culpa, para onde vai, com seus próprios julgamentos, porque ele vai estar mais tranquilo com essa separação do corpo, né, e com a alma. Isso me lembra muito a quem assistiu, né, o Nosso Lar, passagem do André Luiz, né, a chegada dele, do André Luiz. Perfeito. Ali é um momento de reflexão e muitas coisas que a gente faz aqui no Provas e Expiações, a gente acaba refletindo e pensando melhor o que aconteceu, né? Isso mesmo. E a 160 era a nossa amiga Sueli, que teve um probleminha na internet dela, não conseguiu entrar.
Mas vamos fazer junto a 160? Que a pergunta que Kardec faz é assim: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? A Cleide, até na questão 159, já acabou até respondendo um pouco para a gente, né, Cleide? E aí os espíritos respondem: sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como se encontram os que se encontram encarnados que vai visitar. Então, aqui, no plano espiritual, os espíritos, eles vão se encontrar por afinidade, por sintonia, né, por aquela faixa vibratória, por amor. E assim, gente, e é tanto para essa faixa vibratória vai ser tanto para o bem ou para o não bem. Porque por vezes espíritos que estão no mesmo seio familiar, nem sempre eles vão se encontrar. Depende, porque a gente sabe que a família é onde a gente aprende a amar, e nem sempre tem aqueles laços de amor. Então, às vezes, vem amigo de outra jornada terrena. Então, depende muito. Cada caso é um caso. E quando eles falam, né? Por exemplo, o Gerson até citou o André Luiz. E aí vale também. No nosso lar, André Luiz, ele era acompanhado o tempo todo pela sua mãe. Só que ele não conseguia ver, porque ele estava em outra faixa vibratória. Então, depende muito. A gente vai lembrar que André Luiz, ele ficou aí por 8 anos no umbral. E o umbral, a gente sabe, gente, é aquele processo mental, onde lidamos ali com os nossos desacertos, digamos assim, né? Com os nossos equívocos terrenos. Então, a gente fica ali naquela perturbação, que vai ser os nossos próximos estudos aí. Então, ele não via. Então, tem a condição do espírito desencarnante. Então, depende muito. Agora, quando é uma passagem um pouco mais tranquila, sim, somos recebidos por aqueles que temos afinidades, como eles colocaram aqui. É Por muito esse... Pode falar, Cleide. Eu só ia falar que é muito bom a gente saber que existe essa possibilidade, né? Aí, isso daí dá mais forças para a gente ser pessoas melhores aqui, porque olha que dádiva chegar lá e ser recebido pelos entes mais queridos que a gente está morrendo de saudade, né? É tão bom que nem a Mary falou do André Luiz, você vê, ele foi numa sintonia um pouco não boa, né? E a mãe dele estava ali, mas ele não conseguia desfrutar da presença dela. Por quê? Por causa de alguns atos que ele praticou aqui. Atos esses que ele não sabia que era ruim. Ele fazia porque já era da essência dele, né? Ele não tinha paciência, ele fumava, ele bebia, fazia coisas um pouco não convencionais, né? Então, assim, ele não sabia, porque ele não tinha o estudo, mais uma vez falando da importância dos estudos, né? Mas aí ele chegou lá, ele poderia ter a dádiva de encontrar a mãe, não encontrou, de ver, né? Então, assim, isso aí só reforça mais ainda que a gente está no caminho certo, gente.
A gente está no caminho do bem, a gente está estudando, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que vai assistir, está buscando esclarecimentos, está estudando, tá vendo como é que funcionam as coisas, com certeza, quando chegar lá do outro lado, vai ter os entes mais queridos para recebê-los. Isso é muito bom, essa certeza. Isso é o que eu ia falar, né? A questão do merecimento, né? Porque Deus é muito justo. Então, entra aí a questão do merecimento, da sua evolução, de como você viveu, né? Muitas vezes a pessoa não tem até o conhecimento da doutrina, né? Porque, né, são várias religiões que existem, e vive no bem, né? Sempre pratica o bem, às vezes até um ateu, né? Às vezes até uma pessoa que é ateu, não acredita em nada, mas tem uma vida regrada, uma vida no bem. Com certeza ela vai ter muito amparo, né? Quando encarnar, né? Pela sua situação de ter feito bem, né? Só isso. É isso aí, Suzelei, dá tempo de você fazer a 161, sim. Tá. Então, na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente, geralmente assim, mas em todos os casos, o instante que os separam é muito curto. Quer dizer, eu entendi assim, na morte violenta, a perda, né, da consciência é muito mais rápida, né? É uma morte brusca, é uma coisa que a pessoa não, acho que não tem nem tempo de pensar, né? Por exemplo, um acidente, um avião que cai, então é uma coisa muito brusca. Mas isso não quer dizer que seja bom. Por quê? Porque essa separação ela é rápida, mas o desligamento no perispírito, com certeza, vai ser muito mais lento, né? Então, até o total desligamento vai acontecer muito mais lentamente, enquanto que uma morte por doença, por idade, né? É uma coisa mais lenta, a morte em si, a morte física em si, ela é lenta, então há um tempo de preparação desse espírito. É uma bênção, né, que nos é dada, né, nesse tipo de morte. Eu acredito assim, porque você tem a oportunidade de se arrepender, você tem a oportunidade de pedir perdão, você tem a oportunidade de pensar sobre. Então, você vai gradualmente. Eu lembro que a minha cunhada falou, né, que o meu irmão ele foi gradativamente, ele foi se desligando, né, aos pouquinhos. Então, o mentor, os espíritos amigos, com certeza vão dar essa ajuda de uma maneira mais lenta, né? Então, o despertar no outro mundo também vai ser uma coisa mais leve, enquanto que numa morte brusca, quando esse espírito desperta no outro mundo, ele deve estar bem confuso, porque ele não entendeu direito ainda o que aconteceu. Eu entendi assim. Tá? Também, Suzelei, também entendi assim. E esses acidentes de forma brusca, e também depende muito, porque tem aqueles acidentes de forma violenta que, por vezes, às vezes é provocado pela própria pessoa. Vamos pegar um exemplo. A pessoa bebe e depois vai dirigir. Aí tem um acidente de carro. Então, essa perturbação, lógico que aí ela também até se agrava, né? Porque além de vir essa fase de um mundo para o outro,
ainda vem aquela perturbação mental do próprio espírito. Então, tudo vai depender de realmente como o espírito estava. E por vezes, como você deu exemplo, Suzeli, por exemplo, dessas mortes rápidas, um avião que cai, um terremoto, por vezes são espíritos aí, esse processo de desencarnação, que é a própria processo expiatório do espírito. Já estava previsto ele ter esse processo da morte naquele determinado tempo. E o terremoto, um acidente de avião ou de carro, um afogamento, na verdade foi o veículo que fez ele retornar ao mundo espiritual. É que para a gente que está aqui é difícil, né, entender isso, né, no momento. Só com muito estudo, muita reflexão a gente vai entendendo, mas para quem fica é difícil. E acredito, às vezes, até se o espírito também não tem um preparo aí para a morte, ele também, quando ele vai para o outro mundo, ele vai se sentir ainda um pouco perdido, porque ele não tem esse entendimento. E eu torno a falar mais uma vez. Antes eu achava que a gente não era preparado para morte, mas com os estudos aqui, principalmente esse estudo, gente, que a gente está fazendo bem minucioso, esse é o ensinamento. Esse é o ensinamento para a gente passar por esse processo, porque todos nós vamos passar, né, gente? Aquele ditado bem popular. Se tem uma coisa que ninguém vai escapar é da morte, seja de uma forma ou de outra. Então, a questão agora é como nós queremos passar por esse processo. Então, essa reflexão é de cada um, porque nós temos sim, o conhecimento está aí, basta a gente ir em busca. Temos 3 minutinhos. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu queria só acrescentar o que a Suzele falou, do tio dela, né? Que você vê como é uma dádiva mesmo você ir aos pouquinhos, se desligando aos pouquinhos. Inclusive, né, Mary, no livro que a gente está estudando, Entre o Céu e a Terra, tem um capítulo que a gente estudou recentemente, fala sobre o desligamento gradativo, né? A importância, porque é como a Suzy falou, dá tempo de se preparar para o outro lado, dá tempo de se arrepender do que fez, dá tempo de pedir perdão, e tem outra, a gente já viu em vários relatos que muitas vezes, antes de partir definitivamente, a gente vê os entes queridos que estão ali só aguardando o nosso desenlace, né, dessa vida corpórea. Então, assim, mas também, como a Meire falou, nos acidentes, não é culpa nossa. Então, assim, não é sofrido também, porque com certeza, até os coletivos já estava determinado, até os acidentes coletivos, onde morre um monte de gente, já estava determinado ser daquele jeito, né? Agora, ressaltando, infelizmente, é ruim falar, mas é necessário, o suicídio. Esse sim é o pior. Esse sim é o pior, porque, você cortou uma dádiva de Deus, você desobedeceu os ensinamentos de Deus, e você pensa que com o suicídio você vai resolver todos os seus problemas. É mera ilusão, muito pelo contrário. Você vai encontrar muito mais problemas, inclusive o que você levou, né? É isso aí, Cleide. Olha só, menos de um minutinho. Quanta conversa boa. E, gente, vamos agradecer, porque com certeza
como fizemos a nossa prece no início, Jesus, os seus mensageiros estiveram conosco nessas reflexões, nesse entendimento dessas questões. E agradecemos, Mestre Jesus, a Deus, Nossa Senhora e a toda a espiritualidade amiga e os nossos mentores que nos acompanham nesse estudo. E agradecendo a todos vocês, meus amigos, e aqui tenhamos um excelente dia, uma excelente semana e até o nosso grupo de estudo semana que vem, com fé em Deus.